Irmão, vamos abrir a Bíblia em Efésios 5, 22 a 27, por gentileza. Aí diz assim: mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpáveis. Amém? Timóteo 2,11. 1 Timóteo. 1 Timóteo 2,11, amém? A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Amém? Amém. Amém. 1 Pedro 3,7. Aí, 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Amém? Irmãos, na verdade é que nós temos ouvidos muitas palavras sobre família, né? Sobre marido, sobre esposa, sobre a função do sacerdote, né? Para levar o suprimento para casa, né? Para proteger a mulher, para amar a mulher. Nós temos ouvido que a mulher, né, esteja sujeita ao seu marido, né? E assim por diante. Mas daí, e a gente tem ouvido assim muito assim sobre o sacerdócio, né? De um homem cuidar da casa, cuidar dos filhos. E aí eu fiz uma pergunta para Deus, um dia, que eu estava ouvindo uma palavra sobre o sacerdote, marido, mulher. Aí eu falei para Deus assim: Deus, e as mulheres que não têm marido? Como funciona? E as mulheres que não têm o sacerdócio? Como funciona? Aquela mulher que foi abandonada por seu marido, cheio de filho, e ela tem que todo dia de manhã acordar cedo e trabalhar, trazer o seu sustento para casa, trabalha até final da tarde, aí chega cansada, passa no supermercado, ainda vem cheio de sacola, com o filho às vezes na barra da saia, toma um banho, vem para a igreja com um bilhete com o nome dos filhos, pedindo para o pastor orar pelos filhos ainda. Aí eu te pergunto, cadê o sacerdote? Que era para trazer o sustento. E aí, cadê o sacerdote? Aquela mulher que dá o estudo para os filhos, aquela mulher que protege os filhos, que quando o filho fica doente à noite é ela que está lá. E aí eu pergunto, onde que está o sacerdote? Cadê o sacerdote dessa mulher? Como que funciona uma mulher dessa sem um sacerdote? Essa mulher que muitas vezes vem para a igreja ainda, em algumas igrejas, isso eu ouvi no seminário, um pastor falando que a mãe dele, por 10 anos, ele foi humilhado numa igreja porque ela era separada. E quando assim, é regra lá na igreja, nessa igreja que ela estava, não vou falar o nome, era regra lá, quando ela estava numa calçada assim, vinha o irmão lá, o irmão atravessava a calçada, porque era uma mulher separada, não podia passar pela mesma calçada dela. E por 10 anos, essa mulher foi humilhada. Ele falou assim, por 10 anos minha mãe foi humilhada. Até que eu me converti na Batista, levei ela para lá para a Batista. E lá ela se alegrou e tá aí. Meu Deus, por que eu era assim lá? Né? Então, tipo assim, e às vezes, né, essas mulheres, aí tem encontro de casal, elas não vão. Mocidade muito menos. Às vezes até a moça, ela é nova, só que tem filhos, não vai na mocidade. Fala em jantar de namorado, tá fora também. Então eu falei, e essas mulheres, Deus, como é que fica?
Como é que o Senhor age com umas mulheres dessa? Como que o Senhor olha para essas mulheres? E aí ele me deu uma palavra. Lucas 10, 25. Sabe, irmãos, e às vezes os filhos crescem, aí em vez de honrar umas mulheres dessa, aí vão aprontar, né? E aí param no hospital, aí quem está lá no lado dela lá, deles? É essa mulher. Aí cadê o sacerdote, eu pergunto? Onde que está o homem, essa mulher frágil, né? Que a Bíblia diz frágil, né? Mulher frágil, né? E onde que está esse homem forte? Onde que está esse homem forte? Esse é o vaso mais forte, né? Onde que está? Onde se encontra? Né? O filho apronta, vai preso. Quem é que está lá na fila do presídio, né? Você olha lá, é só as mães, né? As mulheres frágeis, né? Cadê os homens fortes, né? Então essas perguntas assim, tipo assim, essas perguntas, porque hoje em dia, irmãos, hoje em dia a realidade, a maioria é essa, que Deus queria mesmo que todos tivessem um sacerdote, né? Que nós homens, e culpado é nós homens mesmo de não ser sacerdote, que nós homens fosse mesmo um sacerdote mesmo em casa, né? Mas agora eu escutei uma história que um leão, ele ia casar. E ele convidou todos os leões da selva. E aí, vai lá na minha festa, lá no meu casamento. Daí compareceu todos os leões lá, né? E apareceu um rato. O rato chegou e falou assim: meu presente. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Você é um rato? Eu não te convidei? Me dando um presente? Ele falou assim: não, eu era um leão, mas depois eu casei e virei um rato. Entendeu, irmãos? Aí não, é que depois, é que tem homens que assim, enquanto ele está ali só com a moça, sem a responsabilidade, só de levar para a lanchonete e devolver para os pais, né? Aí é mil maravilha, né? Aí você é metade da minha laranja, né? O último gole da minha coca, né? Aí, né? Aí, se você não existisse, né? O que seria de mim, né? Aí eu fico pensando, se eu não existisse, eu estaria com outra, né? Né, assim, daí teve um monte de coisa assim, né? Fala, né? Aquela melação, né? Não, aí depois que casa, que daí a esposa fala assim: ei, tem a luz para pagar, ei, tem a água para pagar, ei, tá faltando o arroz, o feijão, ei, tá faltando a fralda da criança, ei, eu tô grávida. Daí ela fala assim: tá grávida? Não se cuidou, não tomou remédio? Por que? Não gostou? Não, é que muito cedo ainda, né? Aí o cara vira um rato e aqui, né? E deixa essa mulher, né, sozinha. E eu fiz uma pergunta para Deus e Deus me deu essa resposta aqui. A parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo,
Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Irmãos, Deus me falou. Eu falei: Deus, e essas mulheres? Deus me falou: quando o sacerdote e o levita não funcionam, elas funcionam com a mesma unção, porque eu libero para elas o óleo e o vinho e o dinheiro, a finança. Deus, Ele libera, irmãos, a mesma unção, a mesma força. Porque eu vou te falar, você vê mulher aí, ó, que trabalha mais do que um homem. De onde que vem tanta força? Você vê mulher aí, ó, educando os seus filhos como se fosse uma mulher casada. E onde está o sacerdote? Com a mesma unção, com a mesma força. E ele falou para nós, e ele falou assim, que é para falar para a igreja, que nós somos a noiva dele. Amém. Que nós somos a noiva dele. E se nós mesmo tivermos essa atitude que Deus colocou no seu coração, pastor João, no nosso coração, que pessoas são mais importantes do que coisas, que são mais importantes que coisa, Ele vai liberar o óleo e o vinho. Amém. Como Ele liberou para esse samaritano. Porque o samaritano, irmãos, era uma pessoa reprovada pelos judeus. Era pior do que uma mulher judeia. Era reprovado. Era reprovado. E Jesus chegou para o sacerdote, para aqueles homens lá, e falou assim, ó: esse samaritano que vocês acham que é pior do que vocês, tem uma atitude melhor do que um sacerdote, do que um levita. Porque não adianta, irmãos, não adianta a gente estar pregando ou estar falando que Jesus é amor, se nós não tivermos uma atitude de ajudar o próximo. Amém. Então essas mulheres, quando elas fizeram isso para os filhos, de não abandonar os filhos, e como muitas aqui, por mais que tenham um sacerdote, mas também sempre estão com os filhos, é uma atitude aprovada por Deus. Aleluia. É uma atitude aprovada por Deus. Nós temos que olhar para os nossos filhos, e nós temos que se dedicar, porque quem tem filho é a maior alegria. Essas mulheres cuidaram da herança do Senhor. Elas não viram as dificuldades que muitos que a gente conhece. Elas não viram as dificuldades do dia a dia. Elas foram em frente e criaram seus filhos. E sabe o que muitas dessas mulheres querem? Depois que os filhos crescem, não querem nosso dinheiro. Elas querem que a gente seja salvo, que a gente vá para a casa do Senhor. Elas querem que a gente se dê bem, que a gente nunca abandone nossas mulheres, que a gente tenha um casamento bem, que tenha uma família boa, que nunca abandone os filhos. É isso que as mulheres querem. Querem que se dê bem. O Júnior, o que a irmã quer dele? Quer que eu quero se dê bem. Quem estava com ele até hoje? Ela, com ele até hoje. Traz até hoje. Como muitas aqui. Como minha mãe, como a irmã Gilda. Então, irmãos, Deus, Ele libera a mesma unção, a mesma bênção. Amém. A mesma bênção. Irmão, não adianta a gente falar que a gente é sacerdote, que a gente é levita, se não ajudar o próximo. Porque títulos, Deus não quer títulos. Eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou... Não adianta você chegar e ver o próximo e você passar de reto. Os teus vizinhos não gostarem de você, porque você é um cara soberbo. Então Deus quer isso. Então Deus, Ele tem aprovado essa atitude de vocês. Deus, mães, vocês que nunca abandonaram seus filhos, Deus tem aprovado essa atitude de vocês. Me deu vontade de aplaudir a irmã Gilda, minha mãe. Nós conhecemos o padre da irmã Gilda, minha mãe. Amém? Vamos aplaudir. Amém. Amém.
Amém. Glória a Deus. Tem outras? Irmãos, Gálatas 3:28 diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, irmão, sabe o que Deus quer? Deus quer que você se coloque na brecha. Deus, Ele quer que você tenha um coração de fazer o bem para as pessoas. Porque Ele fala, não tem nem homem e nem mulher, todos são iguais diante de Deus. Se o sacerdote for embora, meu irmão, Deus levanta aquela mulher ali com a mesma unção. Deus não deixa faltar nada. Deus não deixa. Deus não faz acepção das mulheres. Não faz acepção, você não é menos do que o homem. Essa palavra que Paulo falou assim, ó, que a mulher fica em silêncio. Isso, irmão, isso é coletivo. Isso foi para aquele tempo. Que isso daí foi uma pergunta lá na faculdade lá. Daí isso é... Como é que ele falou? Isso é absoluto ou é coletivo? Que a mulher fica em silêncio. Ele falou assim, eu quero que vocês discutam mesmo. Daí um falou assim, isso é absoluto. Aí ele falou, então na Assembleia está errada, a Batista está errada, porque as mulheres estão falando. Hoje, irmãos, hoje mudou isso daí. Eu fico imaginando, falar para ele, Eliane, fica em silêncio aí que eu vou te ensinar. Vai ficar em silêncio. Né? Entendeu? Hoje, irmãos, a tecnologia, ela praticamente ela igualou a mulher dos homens. Hoje as mulheres estão mandando nos homens em empresa. Hoje as mulheres estão ensinando, dando palestra. Entendeu? Mas agora o que nós temos que pegar e ter um coração de samaritano. Quer ensinar? É coisa boa? Vamos aprender. Está trazendo algo bom? Vamos aprender. A mulher, porque o marido deixou, não pode pregar na igreja? Pode pregar. Pode ensinar, porque Deus usa essas mulheres. Deus usa. Vamos dizer assim, ter um coração voltado para todos. Estender a mão para todos. Porque Deus, Ele não faz exceção de pessoas. Daí eu e você vamos fazer? Não vamos fazer. João 4. E sabe o que é impressionante, irmãos? Que a Bíblia, ele relata muito sobre as mulheres. Quem foi que jogou o perfume em Jesus? Uma mulher. Quem foi que lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou? Foi uma mulher. Quem foi que viu Jesus primeiramente ressuscitado e saiu correndo comunicar que Jesus ressuscitou? Foi uma mulher. Por que Jesus deixou essas mulheres chegarem perto dele? Por que Jesus mencionou sobre essas mulheres? E você sabe a vida dessas mulheres. Por que Jesus exaltou essas mulheres? Será se um sacerdote visse Jesus ressuscitado, será se ele ia acreditar? Será se ele ia correndo avisar os outros? Olha só a atitude dessa mulher samaritana. João 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José.
Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ele ficou admirado. Você, como? É que os judeus não falavam com o samaritano. Principalmente a mulher samaritana era desprezado pelo judeu. Era desprezado. E Jesus chegou e conversou com aquela mulher e pediu água. Jesus não desprezou aquela mulher. Porque sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque às vezes assim, eu já ouvi casos assim, de irmão tá cheio de sacola com o filho no lado, o cara passar de carro e não dar uma carona e achar que foi prudente ainda. Pô, onde que está o pensamento desse homem, né? Achar que foi prudente, não ia pecar com a irmã. E quem disse que a irmã ia querer alguma coisa com ele? Às vezes o cara feio, né? O cara assim se achando, né? Não, ouvi falar assim, pô, eu falei, pô, mas não deu canão para a irmã, né? Pô, colocar essa banco de trás, né? Pô, coitada da irmã, cheio de sacola, né? Falou, não, tem que ser prudente, irmãos. Né, irmãos? Tipo assim, deixar a irmã vir de bicicleta, de ônibus, cheio de sacola. E Jesus chegou e falou com essa mulher. Ó, pois os judeus, 9. Pois os judeus não se dão bem com o samaritano. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Você viu, irmão, o coração dessa mulher? Como estava interessada? Como interessada em uma mudança de vida? Que ela não estava entendendo bem ainda, mas ela estava gostando daquele assunto ali. Você viu ela interessada na palavra? Que ela até conhecia o poço. Mas olha só. No 17. Não, no 16. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Ela falou: não tenho marido. Respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. A mulher já era desprezada já porque ela era samaritana, dos judeus. Ainda uma mulher que não vivia corretamente, que já tinha 5 já, né? E o que ela estava, tipo assim, ó, não tinha nenhuma possibilidade de Jesus falar com uma mulher dessa. O que alguns iam pensar, né? Pô, Jesus sozinho com uma mulher dessa, né? Se a gente for pensar, carnalmente, um homem sozinho com uma mulher que já teve 5 maridos, conversando. Mas Jesus ficou preocupado com os comentários, ou alguma coisa assim. Que Jesus conhecia o coração daquela mulher. Que não importa a situação que se esteja. Não importa a situação que você esteja hoje.
O importante é o teu coração neste momento. É o teu coração. Hoje Jesus quer te dar água viva para você jorrar. Quer te dar água viva. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele está olhando o teu coração nesse momento. Está olhando o teu querer. A tua atitude. E olha a atitude dessa mulher. No 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Então você vê a pergunta da mulher, irmãos? Você vê a pergunta da mulher? Uma samaritana, tipo assim, uma pecadora que estava ali, né? Você vê a pergunta? Ela falou assim, ela achou que tinha algo de bom em Jesus. Ele falou assim, pô, esse cara aqui tem algo de bom. Ela falou, algo bom. Falou, onde que eu devo adorar? Pô, ela queria saber o lugar da adoração certo. Ela queria fazer as coisas corretas. Mas de repente, ela nunca teve um sacerdote que ensinasse a verdadeira adoração. Mas ela chegou, se deparou com Jesus e falou, aonde nós devemos adorar? Você está entendendo? Aonde que nós devemos adorar? Aí Jesus falou no 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoraram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus se revelou para aquela mulher. Jesus se revelou para aquela mulher. Você viu a situação da mulher? Eu tinha 5 maridos. E o que era agora era desprezado pelos judeus. Mas Jesus falou assim, eu sou o Messias. Eu sou quem fala contigo. Jesus, ele quer se revelar a cada um de nós hoje aqui. Que ele é o Messias. Aleluia. Que ele é Jesus. Que ele é o Salvador. Não importa a nossa situação. Não importa o nosso momento. Você viu a intenção do coração dessa mulher? Onde eu devo adorar? Nós temos que chegar para o pai e falar assim, pai, aonde eu devo adorar? Pai, a minha situação é essa. Eu tenho 5 maridos. Pai, minha situação é essa. Eu sou dependente químico. Pai, minha situação é essa. Eu sou um cara impuro. Pai, minha situação é essa. Eu sou um cara mentiroso. Pai, minha situação é essa. Eu sou um ladrão. Pai, minha situação é essa. Mas aonde eu devo adorar? Espírito Santo de Deus. Que ele vai te responder. Os adoradores adorarão em espírito e em verdade. E é esse que eu procuro. E ela achou aquela mulher e falou, eu sou o Messias. É quem fala contigo. Então, assim como Deus se revelou a essas mulheres, Deus também se revelou a muitas irmãs aqui que não tiveram um sacerdote na sua casa. Deus estava lá. Deus estava lá. Por mais que muitas vezes sem conhecer a Deus, mas Deus estava lá. Em Timóteo 5:3, igreja, que diz assim, ó: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos,
que esses aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais, avós, pois isso agrada a Deus. Aí diz assim no 8: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nós temos que honrar nossos pais, temos que honrar nossas mães, temos que honrar nossas esposas, temos que honrar nossos filhos. Se é alguém que nós temos que começar a fazer o bem, a colocar em prática, são esses aí. Porque se você fizer o bem, porque para as pessoas lá de fora, e não fizer o bem para a sua própria casa, você negou a fé. E a Bíblia diz que você é pior do que o descrente. Em outro caso, né? O que tu faz na igreja? Você não cuida da tua família, né? Então você vê a importância que Deus dá à família? Você vê a importância que Deus dá à família? Você vê a importância que Deus deu para essas mulheres quando decidiram ficar com os filhos e lutar por eles? Meu Deus! Mulheres aprovadas por Deus. Mulheres aprovadas. Porque sabe por que eu falo, irmãos? Porque tipo assim, porque às vezes as pessoas olham os filhos dessas mulheres e não dão nada, né? Não acreditam. Porque às vezes a mãe sai para trabalhar, né? E deixa os filhos. E às vezes os caras aprendem coisas más, né? Às vezes até se envolvem com droga. E as pessoas olham assim e falam assim: meu Deus, aquela mulher, se fosse abandonar aqueles filhos, né? Como sofre aquela mulher, né? Aí de repente começa a ouvir a notícia: pô, um se converteu lá, naquela mulher. Ó, outro se converteu. Ó, outro se converteu. Só está falando sobre das drogas. Sabe, o outro saiu. Sabe por quê? Porque essas mulheres têm algo que às vezes falta em nós sacerdotes, que é o amor. Que é o amor. Irmãos, eu tenho certeza, quando quando fica no hospital lá, eu tenho certeza que ela fica pensando mais nos filhos do que nela mesmo. Acho que a primeira coisa, quando o João chega lá, ela fala assim: como é que estão eles? O João fala: pô, vim ver você pergunta deles, né? Como é que estão eles? E aí, se o João chegar lá e falar assim: aconteceu lá, ele caiu lá e machucou a boca. Ela fala assim, para ela é pior do que o médico fala assim: ó, você vai ficar mais uns dias aqui. Entendeu? Porque mãe é assim. Mãe é assim. E Deus, Ele fala em Isaías 54. Olha só o que Isaías fala. (54:4). Olha essas mulheres que ele fala aqui para Jerusalém, ele fala para a igreja, mas eu quero falar isso daí que ele mandou falar isso para essas mulheres. Tipo assim, ó: não tenha medo, você não sofrerá a vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido. Irmãos, quando vocês ficaram sozinhos, Deus estava lá, sendo o marido de vocês. Deus estava lá. Deus estava lá. Deus, a tua mãe, Bruna, pensei nela também esse dia ministrando, né? Todos vocês estão aqui na casa do Senhor, né? Lutando firme, mas Deus estava lá. Porque Deus estava lá. Aí diz assim, ó:
O Senhor dos exércitos é o seu nome, os santos de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. E aí Deus pega esse exemplo dessas mulheres, das mães, e Ele fala com nós. Isaías 49:15. E aí, pode colocar de pé, igreja? Pode colocar de pé, quero que ler essa passagem. O 49:15 diz assim, ó. Esse é para nós, igreja. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Deus está falando assim: será que uma mãe pode esquecer do seu filho que amamenta? Será que uma mãe pode esquecer do seu filho que amamenta? É quase impossível isso. Ou para mim, acho que é até impossível. Mas ele fala assim: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Você, meu amado, está gravado nas palmas das mãos de Deus. Você está sempre diante dele. Eu quero te falar uma coisa. Vocês que nos visitam, quem trouxe vocês aqui hoje? Será que o Adriano veio mesmo para ver eu ministrar? Ou Deus que não tem esquecido dele? Será porque o Jobel veio aqui hoje? Sabe por que Rinaldo veio aqui hoje? Sabe por que você que nos visita veio aqui hoje? Sabe por quê? Porque vocês estão escritos na mão deles. Vocês estão diante deles. Vocês estão diante deles. E Deus não tem esquecido de nós. E nós temos visto isso. Irmão, nós somos prova viva que Deus não tem esquecido de nós. O que Deus tem feito, hoje eu fico maravilhado. Enquanto eu penso assim que vai acontecer, já aconteceu, né? Já aconteceu. Tipo assim, o que Ezequias falou aqui, ó, meu, instrumento novo, pô, os outros instrumentos, e isso e aquilo. Pô, quando Ezequias viu, estava acontecendo já, né? Com o mesmo instrumento. Porque Deus é assim. Por quê? Porque a vontade de adorar. Deus, eu quero adorar, não é gravar, eu quero adorar Deus. E Deus ajeita tudo. Deus ajeita tudo.